livro de Hebreus, capítulo 4. Gostaria de ler com os irmãos alguns versículos e estaremos então compartilhando a palavra do Senhor. Que Deus dê entendimento e compreensão a todos. Está escrito, Hebreus 4, versículo 1 em diante: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós ficam para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim no dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disto de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Pode sentar aí. Amém. Glória a Jesus. O versículo 10 que nós terminamos a leitura, diz que aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Aquele que entrou no seu repouso como Deus foi quem? Foi Jesus. Não é? Então, Jesus entrou no seu repouso. O repouso é justamente terminar o trabalho. Jesus terminou o trabalho. Agora, para muita gente, as pessoas interpretam essas coisas muito ao pé da letra. Como, por exemplo, diz lá em Gênesis que Deus descansou no 7º dia. Será que a palavra aplica-se verdadeiramente a um cansaço, né, do corpo do Senhor? Mas a palavra está assim, nos dando a entender que Deus cessou de criar as coisas na terra. E durante 7 dias ele criou, então cessou. Porque no Novo Testamento, Jesus afirma: eu trabalho, e meu Pai trabalha até agora. Então Deus não descansou realmente. Ele continuou na atividade, agindo com a humanidade, mas ele descansou em Gênesis de fazer as obras naturais, as obras da terra. No entanto, continuou Deus a construir o mundo espiritual, ou seja, no coração das pessoas, através das leis, através de Jesus Cristo. Os santos profetas também foram instruídos e usados pelo Senhor, através de Jesus e seus discípulos. E agora, por último, o Espírito do Senhor está atuando, né, trabalhando, até chegar o momento de cessar. Bom, diz aqui que Jesus entrou no seu próprio descanso, como Deus também. Mas agora está chegando também um tempo do povo descansar, e do Espírito Santo também entrar no repouso, entrar no sábado.
Aqui está falando de um sábado eterno, está falando da vida eterna. Aqui o autor vem dizendo que se Josué tivesse dado descanso ao povo, ou a terra prometida, ou um sábado para descansar, não teria falado de um outro dia, de um outro descanso. Porque a promessa no Velho Testamento refere-se a um descanso que Deus, na verdade, não deu aqui na terra. Por isso que o profeta disse: levantai e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Então, como que as pessoas querem descansar no sábado? O sábado, na verdade, como já explicamos, já colocamos até no YouTube, é sombra, é uma alegoria, é um sinal da vida eterna e de Jesus, porque o próprio Jesus, Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso. Porque quando uma pessoa para de pecar e crê em Jesus, como está escrito aqui, nós que temos crido, acreditado em Jesus, entramos no repouso. Nós já entramos no sábado. Então, se nós verdadeiramente cremos em Jesus, nós entramos no sábado, o verdadeiro sábado. Porque nós vemos pessoas guardando sábado e andando nu por aí nas praias, de qualquer maneira. Será que estão realmente agradando ao Senhor? Não está escrito que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo? Não está escrito que nós temos que santificar o nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito? Paulo falando isso em Gálatas, falando também em Coríntios. Então, o sábado que estão guardando é um sábado que verdadeiramente Jesus já cumpriu ele. Porque nada da lei iria deixar de ser cumprido. Não ia omitir nem um tiozinho, nem um pinguinho da lei iria se omitir, até que todas as coisas fossem cumpridas. Isso está escrito no livro de Mateus, não é? Mas será que foram cumpridas todas as coisas da lei? O que vocês acham? Não? Em Jesus foram cumpridas todas as coisas, sim. Não é? Eu não vi abrogar a lei mais? Cumpri. Então não ia tirar nada da lei até que tudo fosse cumprido. Mas aqui no livro de Hebreus está escrito assim: mudando-se o sacerdócio, necessariamente você faz a mudança da lei. Por quê? Mudou o sacerdócio. Não é o sacerdote, não. Sacerdócio. Vamos ver se os irmãos lembram. Que sacerdócio que mudou, irmãos? De Levítico para Judá. Os irmãos guardaram. De Levítico para Judá. Porque Jesus é da tribo de Judá. E a tribo de Judá não administrava. Mas, segundo o que está escrito aqui, veio um sumo sacerdote da tribo de Judá, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, comparado a Melquisedeque. Melquisedeque também figura do Senhor Jesus, né? Jesus, sendo sumo sacerdote, não da tribo de Levi, apareceu para comparecer lá no Santo dos Santos, lá no céu, para se apresentar diante de Deus, para poder nos perdoar e levar toda a nossa culpa, né? Fazer o sacrifício. Então, irmãos, nós que temos crido, como está escrito aqui, versículo 3, porque nós, os que temos acreditado no Evangelho de Jesus Cristo, entramos no repouso, como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras tivessem acabado desde a fundação do mundo. Mas por que eles não entraram mesmo? Por causa da desobediência. Muitos no passado perderam a salvação da vida eterna, não entraram no repouso, não creram na palavra. Nós que cremos já entramos no repouso, porque a nossa alma já descansa no Senhor, assim, como vou dizer assim, já não está tão afadigada como quando nós estávamos do lado de fora, pecando no mundo, fazendo o que o príncipe das trevas nos orientava a fazer. Porque por natureza nós éramos guiados pelo diabo. Mas Jesus vindo e nos rendendo a Satanás, tirando nós das mãos dele, agora nós andamos segundo o amor, segundo a novidade de vida. Porque o Espírito Santo traz para dentro dos nossos corações o amor, o perdão, a bondade. Passamos a produzir coisas boas da parte de Deus. Por isso nós descansamos. Quantas pessoas vêm para os caminhos do Senhor perturbadas na alma, angustiadas, pessoas que estão trabalhando para o diabo, trabalhando para o seu chefe, o seu mestre maligno, mas quando
vem o sábado, quando aparece o sábado, Jesus, quando aparece o descanso, essa pessoa sai desse trabalho maligno e vem para Jesus e descansa em Jesus. Nós que estamos em Jesus também aguardamos ainda um outro sábado. São 3 sábados que a Bíblia aponta, não é? O alegórico, o da lei, que Jesus cumpriu. Jesus cumpriu, encerrou-se para nós. O da lei. O outro sábado, Jesus, que é o Salvador eterno, como ele disse lá em Mateus 11, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê? Ele é o sábado, ele é o descanso. Então quem vem para Jesus entra no repouso. Por isso que está escrito que nós que temos crido entramos. Ele diz que vamos entrar. Então aqui está falando de qual repouso? Entramos no repouso. Cristo. Não, Cristo. A vida eterna nós temos ela conosco enquanto nós estivermos no caminho. Quer dizer, só posso dizer que eu vou estar lá, ou estarei lá, ou que ela já me é garantida quando eu estiver lá, né? Passar daqui para lá. Por isso que ainda resta um repouso para o povo de Deus. Esse repouso que resta é o repouso da vida eterna. Vai acabar o labor, o trabalho secular, o trabalho espiritual de pregar, orar, jejuar. Nós no céu não vamos jejuar, nós não vamos mais orar, ficar pedindo nada, porque lá não precisará de pedir nada, tudo será nosso. Lá não haverá pedido de socorro, clamor, lá só haverá louvor, adoração. Vamos desfrutar da glória. O nosso corpo não será esse. Nessas cores que vocês têm aí do corpo, aí, não fica pensando que vocês vão reconhecer mamãe e papai, chegando lá no céu, vai encontrar eu moreno dessa cor aqui, não. Negativo. Nem a cor de vocês terão lá no céu. Será uma coisa gloriosa, uma beleza incomparável. Não haverá uma pessoa feia no céu. Se alguma das varoas se sente feia, fique tranquila, no céu você não vai ter essa beleza, ou essa formosura, ou essa aparência, mas você vai ter uma beleza espiritual eterna. A beleza que está reservada para o nosso ser, não tem homem nem mulher na terra tão belo, tão bonito quanto os anjos, quanto a glória que está reservada para nós. Porque o céu é repouso, porque realmente lá não tem mais essa questão de combater, disputar diferenças, não haverá rancores, não haverá inveja. Nós vamos cessar dessa coisa de sentir medo, sentir pavor, chorar porque caiu no chão, porque deu uma topada, ficar triste porque foi desprezado, sentiu que alguém não lhe abençoou como o outro. Todos serão benditos do Senhor, todos serão abençoados, todos sentirão bem. Ninguém ficará de cara triste, não haverá ninguém com cara feia, amarrada, fechada, todos com semblante sereno, sorrindo, alegre. Não haverá essa coisa aqui. É uma riqueza tão grande, é uma promessa tão grande, que sinceramente, por mais que façamos qualquer coisa para Deus, nós não pagamos o preço. Jesus pagou o preço, só temos que ser obedientes. Por causa da desobediência, muitos não entrarão, e muitos não entraram. E a regra é a Bíblia, não é a doutrina de uma igreja particular. Eu encontro muitas pessoas assim, não, na minha igreja é assim, na minha igreja é assim, a doutrina é assim. As pessoas não se dão conta que lá tem uma Bíblia igual a nossa. Nós aqui não somos Assembleia, não temos rótulo nenhum. No entanto, eu tenho Bíblia da Assembleia, tenho essa aqui da Batista e tenho Católica. E nós estudamos todas elas, observamos que o teor é a mesma coisa. O ensinamento é o mesmo. Se está escrito para você não falar chocarrice, piada, está escrito em todas as Bíblias. Isso não vale para uma igreja que o pastor, por exemplo, libera a piada. Não pode liberar chocarrice, está escrito. Não haja entre vós chocarrice, meninice, parvoíce, não saia da vossa boca nenhuma palavra torta. Essa escritura vale para todos os que estão em Cristo Jesus. Não é somente para uma igreja extra, que se diz muito santa, muito sábia, e as outras vão andar de qualquer maneira. A palavra é para todos. Então, o repouso é para todos. A bênção é para todos. Imagine, quando se trata de doutrina, as pessoas dividem a Bíblia. Mas quando se trata de receber bênção, todo mundo quer igual. Já observaram? Quando tem uma promessa aqui, até na feitiçaria eles usam o texto. Salmo 133. Até na maçonaria eles usam o texto. Olha como bom e com suave é que esse povo
mas o resto não querem usar, não. O resto eles fatiam porque não convém ao regime deles. Não enquadra a maneira de como eles aceitam a viver diante de Deus. Mas a questão é que nós não devemos criar o método de servir a Deus. Nós temos que nos converter. A palavra é essa: converter, mudança, transformação. Eu tenho que mudar a minha maneira de ser de acordo com a palavra, não de acordo com as regras criadas por uma denominação. Eu tenho que entender isso. Todos têm que entender isso. Não podemos fugir disso, pois nós temos as Bíblias por aí dizendo a mesma coisa. Esse texto aqui está falando e não está rotulando ninguém. Está dizendo que realmente resta um repouso para o povo de Deus. Mas muitos não vão entrar por causa da desobediência. Desobediência aqui, a voz do Espírito, a voz de Cristo, as doutrinas dos apóstolos, as doutrinas de Jesus, ao que está estabelecido. Uma igreja não pode dar um passaporte para ninguém. O pastor daquela igreja, seja aqui ou ali, o dever dele é ensinar. Cada membro tem que ter a sua Bíblia e acompanhar e verificar se está o seu viver de acordo com a palavra. Deus então mostrou lá na lei, colocando como lei o dia de sábado, que por exemplo é hoje, para que o povo não trabalhasse, não fizesse nada, nem preparasse nada de alimento, nem acendesse fogo, segundo a lei estabelecida. É assim. Hoje as pessoas mudaram porque Jesus escolheu. Jesus escolheu mostrando que aquela lei estava encerrando nele. Ele é a lei do sábado. Jesus é a lei do sábado. Aquele sábado era apenas uma alegoria. Era uma lei alegórica. Vocês já ouviram falar dos carros alegóricos que saem aí nos carnavais? Ali então eles fazem imagem, colocam algumas coisas ali representando algo, é uma mensagem. Então o sábado da lei era uma mensagem que chegando no sétimo período o povo iria descansar, chegando no sétimo dia. E o que nós temos na Bíblia? Vários textos falando do sétimo dia, que no sétimo dia Naamã foi curado, no sétimo mergulho. No sétimo dia, Miriam foi livre da lepra, voltou para o arraial. No sétimo ano do rei Assuero, a rainha Esther casa com o rei Assuero. Tudo Deus mostrando na Bíblia, está cheio de história a respeito de 7. O sétimo, depois de Adão, é arrebatado. Entra no repouso, entra no sábado. Enoque andou com Deus e Deus para si tornou. Está escrito no livro de Judas e está lá em Gênesis. Enoque andou com Deus e Deus para si tomou. O sétimo, depois de Adão, Deus quis fazer com isso. Ele podia ter levado Noé, mas ele levou justamente o sétimo para deixar ali uma mensagem alegórica, uma mensagem comparativa, uma mensagem simbólica, dizendo que no sétimo período a igreja vai ser arrebatada. E segundo a revelação de Deus, de Gênesis, do começo do mundo até agora, nós já estamos no sétimo período. Quando os discípulos estavam na terra e João recebeu o livro do Apocalipse, o anjo disse para ele sobre os 7 montes. Ele disse assim: 5 reis, 5 montes, 5 já caíram, 1 existe, 6, 7, o outro ainda não é vindo. É o período que nós estamos agora. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo, ou seja, passa um pouquinho além dos 7 períodos. Nós já estamos no 7º período. O período dos apóstolos é do 6º. E são segredos, são mistérios para entender muitas coisas a respeito. Por que Deus deixou tantos sinais no Velho Testamento a respeito do dia 7º? Por isso que nós vamos entrar no repouso agora. O arrebatamento, por quê? É sábado, já está chegando, está na hora de repousar. O dia já está declinando, daqui a pouco dá 6 horas, já está na hora de parar as tarefas. Vai ser a hora do arrebatamento. Por isso que o arrebatamento vai ser nesse período, porque segundo o que o Espírito tem revelado na palavra, esse repouso que resta para o povo de Deus está prestes a acontecer. Só que a maioria, como Deus já falou, vai ficar na grande tribulação. A maioria do povo do Senhor, para serem resgatados através de um sacrifício. Ou seja,
vão ter que pagar pelos pecados cometidos agora. Jesus pagou a vida eterna. Mas se eu sou um cristão que ainda pratico muitas coisas, eu vou pagar pelos meus atos. A Bíblia diz em Provérbios: o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio o pecador. Se o justo é punido na terra, é injustiça da parte de Deus levar todos os crentes desconcertados fora da palavra. Então vai ficar jovem, vai ficar certas crianças que já sabem fazer o bem e o mal, estejam praticando o mal, vai ficar muitas mulheres, muitas mesmo, mulheres muito vaidosas por aí. O Senhor tem falado e revelado que a maioria do seu povo ficará. E isso está em conformidade também com as Escrituras. Porque no tempo de Noé, 8 almas foram salvas. No tempo de Ló, 3. A mulher que estava no meio da viagem, no meio do caminho, olhou para trás. E assim o Senhor tem avisado. Então, na verdade, irmãos, a Escritura diz assim: se ouvirdes hoje, a sua voz, a voz do Espírito, não endureça o coração, abre o coração. Senhor, eis-me aqui. Hoje nós estávamos conversando com alguns irmãos no ensaio, né? Que existem pessoas, irmãos, que sabem que tem uma fraqueza. Quem é que não tem suas fraquezas? Quem é que não tem algo para melhorar e consertar, aprimorar? Todos nós temos, não é isso? Mas tem aquele irmão que ele não se importa em pedir a Deus ajuda para largar e abandonar aqueles atos, aqueles erros. Então o Senhor, vendo que ele não se preocupa, infelizmente vai deixando ele. Deus não vai fazer nada sozinho, não vai mesmo. A Escritura é muito clara que Jesus, né, sempre orientou os discípulos a que eles buscassem, tivessem bom ânimo, né? Deus é com as pessoas quando elas se interessam pela verdade, quando ouvem a verdade e diz: Senhor, eu faço isso, assim eu quero parar com isso, eu quero deixar isso, eu quero entrar no repouso. E agora nós estamos próximos de entrar no repouso. Precisamos verdadeiramente nos consertar, né? Cada um deve saber, deve procurar ver o viver como está, sempre comparando a vida com a palavra, sempre comparando o viver com a palavra, certo? Irmãos, a melhor maneira de você verificar como você está diante de Deus é comparando o seu viver com a palavra. Eu fui de igreja que eu tomei a atitude que a minha igreja não tomava. Quando eu comecei na igreja, por exemplo, presbiteriana, depois na congregacional, eu li as Escrituras e comecei a observar que tinha coisa que o povo não praticava, e estava aqui no Novo Testamento, estava na palavra, e eu comecei a praticar. Deus começou a me dar entendimento que o meu compromisso era com Ele, com a palavra, e não diretamente com a igreja local, porque se a igreja local falhar no ensino, eu vou no mesmo barco. Por isso que eu ensino isso para vocês, que os irmãos sempre examinarem as Escrituras, ler em casa, e os irmãos verificar como está o viver dos irmãos, principalmente agora, que está chegando o momento do arrebatamento da igreja. Deus, por misericórdia, está dando vários sinais na terra, e já foi confirmado isso. Eu tenho falado isso durante muitos anos. Nós somos a geração dos sinais, somos a geração daquelas palavras que Jesus disse: quando vir essas coisas acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Estamos vendo muitas coisas acontecer, não em nosso país somente, mas em vários países, e precisamos abrir nossos olhos. Se você quer ficar por aí, tudo bem, não se preocupe com isso, leve a sua vida despreocupadamente, mas saiba de certo, não vai entrar no repouso. Esse repouso, irmão, será uma coisa gloriosa. Imagina a dor que você sente aqui, cansaço, sono, aquela preguiça, sabe, aquela dor nas pernas, debaixo da sola do pé, uma dor de cabeça, o corpo envelhecendo, calor demais, frio em alguns lugares. Imagine você sair do corpo cansado e você entrar num mundo onde você nem sente o seu corpo que está pisando em alguma coisa, da leveza, da bondade, da grandiosidade. Se você tem preocupações aqui, isso não te atingirá nunca mais. Medos, receios, lembranças, tristeza porque alguém ficou para trás, algum parente, nada disso virá em memória. Segundo as Escrituras, diz que as coisas passadas não se recordarão mais e não virão em memória. É um outro mundo diferente disso aqui. Imagine que na hora do arrebatamento da igreja,
Muitos que ficarem começarão a sentir um peso na sua consciência e sentirão o afastamento dos anjos do Espírito Santo da terra e sentirão um clima pesado, demoníaco em sua volta. E agora? Como que esses crentes poderão entrar no reino dos céus? Será muito difícil, porque terão que negar o sinal da besta, ou o número, ou o seu nome. Serão apanhados pelos demônios, em seres que estão aí já andando por aí, aparecendo para muita gente. Pelo exército da besta, será baixada a lei capital para mandar matar. Serão privados de médicos, de remédios, de farmácias, de supermercados, de colégios, de ter luz dentro de casa, geladeira ligada. Tudo isso irão perder. Então imagine, irmãos, as pessoas agora que não estão se dando conta das coisas que estão acontecendo e não estão preocupadas com o repouso que Deus preparou. Esse repouso é glorioso, é maravilhoso para o povo do Senhor. O Senhor sempre, cuidadosamente, através de alguns sinais do Velho Testamento, deixou assim aquela sombra a respeito do dia 7º, do arrebatamento da igreja. O Senhor sempre deixou ali algo para o povo não esquecer. Olha, quando chegar no 7º período, eu vou levar o meu povo. Olha, Deus vem sempre avisando, mostrando cuidadosamente em várias passagens, histórias do Antigo Testamento. O Senhor cuidadosamente deixou vários pontinhos como sinais, mostrando: olha, quando chegar esse período aqui, olha o que vai acontecer. Olha, eu vou curar, vou salvar, vou libertar, vou tirar. Um grande sinal do Velho Testamento foi os 70 anos do cativeiro, os 7 períodos de 10 anos. 7 períodos de 10 anos. Quando terminou os 70 anos, eles voltaram para reconstruir Jerusalém e habitar nela. Ou seja, terminando agora, nós vamos sair dessa Babilônia. O mundo é a Babilônia. A Babilônia é o mundo. E os resgatados do Senhor, os que forem dignos, o Senhor vai tirar misteriosamente. Como está escrito, estarão 2 no campo. Um será tirado, levado, e o outro será deixado. Estarão 2 moendo na moinha. Uma é levada e a outra é deixada aqui na terra. Estarão 2 numa cama, dormindo, ou conversando, ou acordando. Uma desaparece rapidamente e o outro fica chorando, desesperado, sem saber o que está acontecendo. Alguns vão saber, outros não. Mas então, amados e queridos irmãos, esse repouso depende não só da salvação em Cristo, mas da obediência. Porque a salvação já está ganha por Jesus. Mas para eu entrar nessa salvação, eu ter a vida eterna, eu tenho que me colocar na posição. Ou seja, saber o que falta no meu viver, no meu jeito, no meu modo de ser, para agradar ao Senhor. E aí então, irmãos, a vida eterna me será concedida. Como nós estamos numa época de muito afastamento das pessoas da palavra, das igrejas, e muitas igrejas que Deus não levantou, como Deus já revelou, não é? Deus já mostrou de várias maneiras que muitas igrejas que existem na terra, não foi Ele que levantou. Presta bem atenção, não foi Ele. E muitos pastores que foram levantados, nunca Deus mandou eles. Como está escrito em Jeremias 23. Todavia os profetas, eles foram correndo, mas eu não os mandei, diz o Senhor. Se estivesse no meu conselho, fariam voltar o meu povo dos seus maus caminhos, né? Então, o Senhor tem revelado isso, que muitas igrejas que foram levantadas aí, não foram levantadas pelo Senhor. Às vezes o irmão fala assim: meu irmão, pastor, é melhor uma igreja na esquina ali do que um botequim. Isso depende. Aquele botequim vem de cachaça para entorpecer a carne. Mas tem igreja que é pior do que o botequim. Ele vende uma bebida que entorpece a alma, como está escrito lá no Velho Testamento: ai dos bêbados de Efraim. Existe uma bebedeira que é espiritual. Quando você aprende doutrinas erradas, você fica embriagado e não consegue entender a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Quando eu saí de uma igreja, eu era quase eu falei, deixa para lá, uma determinada denominação, houve um problema, numa briga lá entre os líderes, e eu achei assim, pelo Espírito de Deus, não ficar mais ali. Então o irmão teve um sonho comigo, que eu saía de dentro do templo, carregado por 2 irmãos bêbados,
Eu estava bêbado. E eles me levaram bêbado, embriagado. Eu falei, eu bêbado? Depois é que um pastor, muito sábio da palavra, foi que me deu a revelação, interpretando. Irmão, isso aí foi a bebedeira espiritual que o irmão aprendeu lá. Deus tirou da embriaguez. Então vou concluir, lá era um botequim. Então tem igreja, irmão, que é um botequim. Tem igreja que vende cachaça da braba. Cachaça com veneno dentro. Porque se a liderança não tem compromisso com a verdade, mas só envolve o povo com negócios, festividades, programações, elogiando um, elogiando outro, levando para esportes, só isso. E o povo não tem quase conhecimento da palavra. Aqui, de vez em quando, chega um irmão e diz para mim assim: poxa, pastor, eu estava conversando da palavra de Deus. A pessoa falou para mim: quanto tempo você tem de igreja? Eu tenho 3, 4 anos. Poxa, parece que você já tem 10, 15 anos na igreja. Você sabe bastante a palavra. Isso me alegra, porque os irmãos aqui têm seguido o nosso ensino e a doutrina de estudar a Bíblia, ler mais a Bíblia em casa. Leiam a palavra, para que vocês sejam sábios, para não cumprir aquela palavra que está escrito lá no profeta: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, por falta de conhecimento, Satanás entra e destrói. Mas como destrói? Destrói a sua espiritualidade. Você se torna um zumbi dentro da igreja. Como que uma pessoa morta dessa entrará no reino, entrará no repouso eterno? Às vezes nem entrou no repouso que é Jesus. Quando você vê muito irmão, né, cheio de preocupações, iras, cheio de não sei de quê, ele está fora de Jesus. Quem está em Jesus está calmo, está manso, tem fé. Quem está em Jesus perdoa. Quem está em Jesus tem alegria no Espírito Santo. Quem está em Jesus tem prazer de ler a palavra. Quem está em Jesus jejua. Quem está em Jesus ora, tem prazer de orar pelos seus irmãos, pela igreja, pelos pastores, por aqueles que estão precisando. Quem está em Jesus faz tudo isso, porque o Espírito de Cristo nos faz ser igual a Ele. O Espírito do Senhor. Então, quando nós estamos em Jesus, nós estamos também no Salmo 91. Vocês lembram como diz o Salmo 91, versículo 1? Quem lembra? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Será que vocês estão habitando no esconderijo do Altíssimo? Vocês podem habitar lá na minha casa, no esconderijo do pastor Edivaldo, fica lá na morada do sol. Mas o esconderijo do Altíssimo fica onde? No céu, a morada do céu. Jesus. O esconderijo do Altíssimo é Jesus. Então Jesus é uma casa onde nós nos refugiamos. Aqui está a casinha, né? Aquele que habita nesse esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vendo? Está aqui, ó. 3:3. Então, Colossenses 3:3, está gravando, hein? Olha aqui, você, ó. Não, esse aqui está preto, né? Vou pegar um negócio mais clarinho aqui, né? Esse aqui é você, já ficou claro. Santificado, na cor do ouro, né? Veja bem, aqui está o esconderijo do Altíssimo. É uma cabaninha, né? Uma cabana enorme. O esconderijo do Altíssimo é Jesus, é o sábado, é o repouso. E você é pequenininho. Quer descansar? Quer descansar? Mora em Jesus. Habita lá em Jesus. Ó. Vou colocar você lá dentro da cabana. Você está morando em Jesus. Então, lá dentro, você recebe o Espírito. O Espírito de adoção de filho. O Espírito de perdoar. O Espírito Santo que faz você amar os irmãos, gostar de estar perto dos irmãos. Hein? O Espírito Santo que faz você gostar dos irmãos. Como eu amo meus irmãos, todos aqui, as crianças. As crianças, então, pode faltar criança aqui, tem que sempre ter umazinha, né? Fazer mais novinha chegando, né? Sempre tem que ter umazinha. A igreja tem que ter criança. O pastor gosta muito das crianças. Tanto é que eu criei 7. Então, amados, se você está habitando no esconderijo do Altíssimo, você entrou no repouso.
Nós que temos crido em Jesus, entramos no repouso. Como que uma pessoa pode agora entrar nesse repouso? Jesus deu a dica lá em Mateus. Ele disse: aprendei de mim, encontrarei descanso para a vossa alma. tem outra coisa que ele pediu: tomai sobre vós a minha responsabilidade, meu sentimento. Sinto o que eu sinto. Tomar o jugo de Jesus é sentir com Ele a necessidade, a responsabilidade, amar com Ele, perdoar com Ele, combater com Ele, estar junto com Ele. Glória a Deus. Aí a pessoa descansa. Porque ao invés da pessoa ficar fazendo sua própria vontade, ele habitando no esconderijo do Altíssimo, ele habitando na casinha, ele passa a conviver com as coisas que estão aqui. É claro, se eu for na casa do meu irmão Ricardo da Cíndia, né, eu vou comer as coisas que estão lá, vou conversar as coisas que ele vai conversar, né, nós vamos entrosar ali, porque eu estou ali na sua casa. Eu vou tomar o café dele, se é ralo, se é forte, não importa, mas vou tomar o que está ali. Então, se nós estivermos no esconderijo do Altíssimo, estamos no repouso. E para isso precisamos aceitar, a levar a responsabilidade. E aprender a ser manso e ser humilde. Ser manso, ser humilde. Se você não for manso e humilde, você, automaticamente você não está nesse esconderijo. A sua alma não tem descanso. Porque a desobediência não dá descanso. Quando temos amor e obediência, ou quando, percebendo que não somos tão perfeitos, mas dizemos ao Senhor: Senhor, eu quero melhorar, eu quero ser perfeito, eu quero aperfeiçoar, eu quero ser agradável ao Senhor. Aí você passa a habitar no esconderijo, e a proteção de Deus passa a estar sobre ti continuamente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Jesus, ele é a sombra que vai te abrigar do calor, das fadigas. É um exercício para quem realmente crê. É preciso confiar mais em Jesus. É preciso andar mais segundo a regra da palavra. É preciso amar as pessoas, procurar ajudá-las, esquecer um pouco de que só você precisa. Quem é que não tem uma necessidade aqui nesta noite? Se você disser que não tem, olha, eu vou dizer que é mentira. Porque você tem necessidade de comer, vestir, tomar um banho, dormir, acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as dívidas. Então você tem necessidade, não tem? Mas é só vocês que têm? Coitado de mim, só eu tenho problema aqui. Coitado de mim, só eu sofro, só eu sinto dor. Não tem muita gente que pensa assim? Mas se nós, irmão, deixarmos um pouco de lado as nossas preocupações e passar a amar o próximo, pensar na necessidade dos outros, estaremos em Jesus, estaremos sendo humildes, amando, querendo ajudar. E isso é o sentimento. E aí nossos corações se tranquilizam. Você sabe por que muitos problemas têm surgido na vida das pessoas? As pessoas querem realizar muitas coisas que não têm condições, e esquecem de abençoar e ajudar as outras, só pensando em si. Então o Espírito do Senhor se aparta dessa pessoa, e ela fica uma vida fadigada, continua trabalhando para o diabo, às vezes é religioso, religiosa, tem a sua religião, mas continua afadigado. Mas quando nós, irmão, abrimos as mãos, quando estendemos as mãos, quando vamos orar pelos necessitados, vamos esquecer um pouco da dor que eu sinto no pé, estou cansado de ficar em pé, ou estou cansado disso, ou estou com a dor de cabeça, como eu já vim para cá, com altas dores de cabeça, altas febres, doendo toda parte do corpo, mas aqui pregando para os irmãos aqui, os olhos vermelhos aqui, queimando tudo, mas aqui falo que eu sei que os irmãos precisam da palavra. E eu sei que eu posso, com essa febre, ficar aqui em pé. E matando aqui, mas não morri ainda, eu estou de pé. Eu só vou parar quando eu não aguentei mais, aí eu caio no chão, pronto, acabou. Mas aí a obra findou. Mas enquanto não finda, eu posso vencer a dor que está aqui. Porque, irmãos, muito mais necessidade do que eu ser curado da minha dor. De repente entra uma alma aqui e eu vou falar uma palavra
Uma palavra vai resolver uma multidão de problemas, vai libertar essa pessoa. E se eu ficar preocupado com a minha dor, eu vou ficar lá em casa dormindo na cama lá, sabe? Vou ficar em casa, na cama, pedindo a minha esposa me trazendo um remédio na mão e não vem para cá. Mas o que eu faço? Durante o dia eu fico na cama, mas à noite eu levanto e venho para cá. É claro, vou enfrentar, porque Jesus na sua morte não salvou bilhões de gente. Quem escreveu as Bíblias, traduzindo do latim para nós, muitos deles não morreram pela Igreja Católica na época, morreram queimados vivos, porque ela viu que a riqueza ia estar indo de água abaixo, porque as verdades estavam sendo declaradas para o povo. Não valeu o sangue deles, não valeu o cheiro queimado da carne deles, vivos, e eles vão receber grande galardão, aleluia. Que hoje nós temos a Bíblia nas nossas mãos, aleluia. Eu honro o Senhor por isso. Vamos entrar no repouso cantando, louvando e não murmurando por causa de coisinhas tão pequenas nas nossas vidas. Porque muitos não entraram no repouso. Entraram no repouso no sábado, entraram alguns no repouso lá da terra prometida, mas depois não entraram na vida eterna. Assim como aqueles que murmuraram no deserto também não entraram na terra prometida, também é uma mensagem figurativa dos que estão no deserto da vida servindo ao Senhor, mas murmuram e duvidam, não vão entrar na vida eterna. Irmãos, pode você estar doente, sentindo a tristeza, sem um dinheiro no bolso, mas se você está em obediência, nunca duvide do Senhor. Sempre creia, Deus proverá. Amém. Deus proverá. E só os que têm fé é que conseguem chegar a um ponto culminante e ver a glória de Deus. O resto sai tudo antes, desespera, começa a dar passo errado segundo o seu querer. É difícil uma pessoa se entrar no reino de Deus e no repouso eterno, né? Mas ainda resta um repouso para o povo de Deus. Não resta, irmão? Amém. Aqui diz que temamos que alguns, porventura, não entrem por causa da desobediência. Então, vamos ser obedientes. Porque, irmãos, será eterno, aleluia. Descanso eterno não significa que ninguém vai ficar dormindo na cama lá, não. Descanso porque, irmão, acabou essa luta. Ó, vocês estão aí, ó. Alguns estão pensando em ir embora, tem um monte de demônio do lado de fora, e quero que você não escute, não entenda e saia daqui. Vocês estão pensando que nós estamos sozinhos aqui só porque nós conseguimos ver só as pessoas? Tem anjos aqui comigo e tem demônios por aí. Roda aí. E eles estão furiosos, ansiosos por pegar um de vocês na dúvida. Eles fazem isso, na murmuração, nas palavras. Não dê trégua para eles, não. Diga para eles assim: demônios, eu creio na palavra e vou entrar no repouso do Senhor. Se há alguma coisa na minha vida que não agrada ao Senhor, eu iremos obedecer e consertar. Aleluia. Não é isso mesmo, irmãos? Amém. Para a honra e glória do Senhor Jesus.